Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréa Oliveira e hoje venho trazer para vocês o terceiro livro da série A Obsessão do Bilionário, da autora J. Scott. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. Então, venho apresentar para vocês A Salvação do Bilionário, que vem contar a história do Maxwell, do Max. Lembrando que eu trouxe o primeiro livro que conta a história do Simon, o segundo livro que conta a história do Sam, que é o irmão mais velho do Simon. O Maxwell, ele é amigo, né, dos irmãos, eles têm uma amizade muito bacana, e ele aparece, então, lá no segundo livro, no qual a gente descobre que ele é viúvo há 2 anos. O Max, ele é um rapaz, filho único, mas ele foi adotado por esse casal, que hoje já é falecido. Nós vamos descobrir que o Max, ele foi criado de uma forma que faz com que ele controle muitas suas emoções. Ele é uma pessoa que não viveu intensamente. Como os seus pais criaram ele desde pequeno, como seus pais deram amor, deram carinho, deram de tudo para ele. Então, ele sempre acreditou que ele devia ser o orgulho dos seus pais, que ele devia fazer tudo que fosse possível para agradá-los, para que assim eles vissem que ele realmente era grato por eles ter dado a oportunidade de ter adotado ele. Só que isso acabou deixando ele um pouco frustrado. Porque ele sempre foi comedido, ele sempre foi aquele que estudou muito, enquanto os amigos estavam participando de festas na faculdade, ele estava estudando o tempo todo, ele se envolveu nos assuntos da família, ele entrou de cabeça. Então, quando o pai faleceu, ele já estava muito preparado para poder assumir tudo aquilo lá. Ele se casou, então, com a Mia, ele conheceu Mia. Mia também é uma família que tem dinheiro, né? Então, não é aquela história da menina pobre. Mia é totalmente ao contrário dele. Mia é aquela uma que viveu a vida. Mia é aquela uma que gostava de rir, que gostava de se divertir, que gostava de curtir a vida. Então, aquele negócio de opostos se atrai realmente aconteceu. A paixão dele por ela foi muito intensa. Ele viu que ele tinha também uma obsessão por ela, mas ele não podia demonstrar. Então, os 2 anos que eles ficaram casados, antes de ocorrer o acidente, gente, ele era aquele cara muito comedido. Até mesmo no momento do sexo, ele era aquele cara mais controlado. Então, ele não deixava transparecer as emoções dele. Ele não deixava transparecer o desejo que ele tinha por ela. Ele simplesmente cuidava dela. Ele simplesmente tentava ficar longe dela o máximo possível para não perder o controle. Mesmo depois da morte dos pais, gente, ele não conseguia se soltar. Então, como ele via que ficar próximo a ela estava fazendo com que ele quisesse ser outro tipo de pessoa, e ela merecia aquela pessoa que ele tinha apresentado, e ela precisava daquele homem que ele tinha apresentado, e principalmente era o tipo de homem que ela queria, então ele fazia o quê? Ele viajava demais. Era reuniões, era assuntos para resolver, que ele não precisava ir. Ele podia colocar outra pessoa, mas ele ia para poder ficar longe dela. Foi numa dessas viagens, para fugir dela, que ele acabou retornando e descobrindo que ela havia desaparecido. Foi encontrada as roupas dela ali na praia, onde ela gostava muito de mergulhar, gostava muito, né, de ficar nadando. E ele sempre falava para ela não ficar sem o segurança, porque ele é bilionário, gente, então ele sabe que tem inimigos. E mesmo assim, ela dava um jeito de sair sozinha, e foi o que aconteceu. Ela deixou os seguranças em outro lugar, e ela foi, e ali ela desapareceu. Teve as buscas, no qual não teve jeito, não encontraram ela, só que também não deram ela como morta. Ele não aceitou isso. Ele foi investigado, óbvio, porque como não tinha ali nenhum sinal que ela tinha sido raptada, porque não apareceu nenhum pedido de resgate, não apareceu o corpo em nenhum lugar, então foi um sumiço muito estranho, então automaticamente acabou culpando ele também, ele foi investigado e nada foi encontrado. Passa-se 2 anos, eles ficaram casados 2 anos, ocorreu essa situação, passa-se 2 anos,
Ele está juntamente com a Mad e o Sam, que hoje já são casados. Ele está também com a Carrie e o Simon. Eles estão ali com outras pessoas em um parque. Quando ele olha, ele vê ela. Gente, ele entra assim em choque. Ele fica assim ele fica desesperado. Porque nesses 2 anos ele não seguiu em frente. Esses 2 anos ele não ficou com ninguém. Esses 2 anos ele acredita que ele ia encontrar ela. Tanto que quando eles estão ali brincando, conversando, brincando, ele começa a olhar e perceber que ele não deu a Mia o que a Mad e a Carrie tinham ali. Que era aqueles marido apaixonado, era aqueles marido que dava atenção, que dava carinho na frente de outras pessoas, que demonstrava assim que se preocupava, que amava incondicionalmente aquelas mulheres. E ele ficou assim, gente, eu nunca dei isso a ela. Ela se foi sem saber o que realmente eu sentia por ela. E junto dele também estão os 2 irmãos gêmeos dela, que é o Cade e o Travers, que estão ali com ele. Ele vê ela tá olhando para ele corre, acaba pegando ela, só que no que ele se aproxima demais, ela acaba tropeçando e batendo a cabeça. E nesse momento, quando eles levam ela para o hospital, quando eles ficam lá, ele tem certeza que é ela, por mais que ela esteja com o cabelo curto, por mais que ela esteja com o cabelo preto, ele tem certeza que é ela, aqueles olhos nunca vão mentir para ele. Só que quando ela acorda, ela não lembra do que aconteceu. Ela se recorda de até 1 semana antes de desaparecer. Fazendo com que fique muito confuso. Fazendo com que ela não saiba o que pensar. Porque ela não sabe se ela foi embora de livre e espontânea vontade. Ela não sabe se realmente aconteceu algum acidente, se ela se afogou, né? E antes de morrer alguém pegou ela. Ela não sabe. Ela não sabe o que ocorreu. E por mais que tanto os irmãos dela, quanto o próprio Max, como os amigos Simon e Sam, dizem que vão investigar, dizem que vão correr atrás para descobrir o que aconteceu com ela, a relação deles fica um pouco conturbada ali. Porque ele quer se aproximar dela, ela tem medo de se aproximar dele e descobrir que ela descobriu não amar mais ele, por isso ela foi embora. E eles demoram um tempinho ali para ele conseguir realmente se aproximar mais dela, trazer ela para junto de si e que eles tenham o primeiro momento deles. O interessante é que quando eles vão ter o primeiro momento deles, ela fala, precisa ser de camisinha, porque eu não sei o que aconteceu comigo, então eu não quero colocar você em risco. Ali ele conta que ele não teve ninguém, que todas as vezes que ele usou o 5 contra 1 foi pensando nela, porque ele acreditava fielmente que ela não tinha morrido. Então é muito intenso esse lado dele e ele começa a demonstrar. Tanto que ela percebe que ele está diferente. E ela também está diferente. Conforme a história vai desenrolando, gente, é lindo como eles começam a perceber que, no fundo, esse casamento de 2 anos foi uma fraude. Porque ela tentou ser o que ela nunca foi. Ele tentou ser o que ele acreditou que ela fosse. Porque ambos acreditavam. Assim, o Max agia da forma que ele acreditou que é o que ela queria. Por sua vez, ela agiu de forma que acreditou que ele queria. Então, eles viveram personagens durante esse casamento. Foi puro personagens. Eles continuaram ali buscando a verdade, até que um dia ela acaba lembrando o que aconteceu. E eu fiquei chocada com o motivo que fez com que ela desaparecesse. Eu só tenho que dizer a vocês que realmente foi algo que partiu dela. Realmente foi algo que ela desejou. E pior, ela teve a ajuda de um dos irmãos para poder sumir da vida de todo mundo. E ela só voltou porque esse irmão disse que estava na hora dela voltar. Cara, eu fiquei assim, falei, não, gente, não pode ter acontecido isso. Por que não conversou? Por que não explicou? Por que não expôs? Até o irmão dela, gente, o irmão dela é muito inteligente. Como que o irmão dela não teve a ideia de... Não, gente, eu fiquei indignada. E o pior é que quando ela se recordou de tudo, quando ela percebeu tudo, ela fez o quê? Ela abandonou o Max novamente. Dessa vez ela deixou uma carta dizendo que ela tinha se lembrado e que o motivo foi que realmente ela não amava mais ele, então não tinha como manter esse casamento, então ela vai embora novamente. E aí, é nesse momento que acabam descobrindo toda a história, que acaba esse irmão dela contando a verdade, mas quando vai contar pro Max, ele começa a contar.
ela foi embora por isso, por isso, por isso. Ele não conta, gente, nem um terço. Porque na hora que ele fala que ela foi embora por conta de outro homem, cara, ele não pensa duas vezes. Ele esmurra a cara desse irmão dela, que eu não vou dizer quem é. Ele bate nesse irmão dela porque, pelo motivo, primeiro, ele sabia que ela estava escondida esse tempo todo, viu ele sofrer, viu como ele estava querendo morrer por conta da ausência dela e não falou nada. Segundo, ele ajudou ela a se esconder. Terceiro, mesmo sabendo que ela estava com outro homem, ele decidiu deixar ele sofrer. Então, assim, foram coisas imperdoáveis. Então, ele acaba fazendo o quê? Ele vai atrás dela, porque o irmão dela sabe onde ela tá. Ela está no mesmo lugar que ela esteve esses 2 anos. Só que para criar coragem de falar com ela, para expor tudo que ele sente, ele acaba bebendo, ele fica bêbado. E quando ele entra lá, ele joga tudo na cara dela, o que ele tem que jogar. E ele fala, mesmo sabendo que você tem outro alguém na sua vida, e eu tendo que te odiar, eu não consigo te odiar. Eu não consigo. Ali ela acaba deitando com ele, porque ele tá tão ruim que ela acaba levando ele pra cama. Ela fica deitada ali com ele, né? Saboreando aqueles momentos, porque no outro dia ela decidiu que ela vai embora, que ela não vai ficar com ele. Que não tem, gente, não tem como ela ficar com ele. Não adianta, não tem. Ele acorda, sendo sacudido pelos cunhados. Ali eles vão ter outra discussão. Eles tiram sarro de ver ele bêbado, porque ele nunca bebeu na vida desse ponto, né? Então eles tiram sarro desse novo ele, que tá se aparecendo ali, porque ele tá deixando claras as emoções dele. E ali ele vai saber de toda a história, né? Que foi o que o cunhado dele falou. Se você tivesse parado para pensar e escutado até o final e não partido pra porrada, você não tinha feito a besteira que você fez, que vinha aqui e soltar os venenos em cima dela. Aí ele fica sabendo de tudo que aconteceu, ele se arrepende de ter feito o que fez, mas aí já é tarde. E aí o irmão dele fala, não, ela tá em tal lugar, porque ela tá indo pra tal lugar, então eu vou atrás dela. Não, quem vai sou eu, porque eu sou o marido dela. Ele acaba indo atrás. É lindo esse momento, porque ela tá falando que ela vai embora, que ela não quer saber dele. E ele fala, você vai vir comigo, eu vou contar até 10. Ele começa a contar, aí quando chega num determinado momento, ele cata ela e sai arrastando ela. Fala, eu achei que você ia contar até 10. Tava demorando demais. E ali eles vão ter realmente uma conversa. Ele vai contar uma outra parte que ela não sabe, porque o irmão dela não teve tempo de contar essa parte pra ela. E ali eles decidem, gente, que já que eles vão ficar juntos, já que ela vai deixar o passado pra trás, que ela tem que contar tudo. Tudo, tudo, tudo. E quando ele fica sabendo desse tudo, gente do céu, ele fica louco da vida. Ele fica louco da vida porque ele acredita que se ele soubesse de tudo isso, ele não tinha ficado 2 anos sem ela, porque ele teria ajudado ela. Lembrando que nesse momento ele vai perceber como ele nunca conheceu a mulher que estava do lado dele. Por quê? Ele preferiu não enxergar. Ele preferiu não conhecer. Porque esse negócio de se aproximar demais deixava ele com medo. Então a conversa deles é muito bonita. Vai ter um momento que ela vai dar de presente para ele algo que ele sempre quis, sempre, mas ele achava desnecessário, e ela deu esse presente a ele, e ele ficou todo feliz, e daí ele percebe, né, como ele não viveu a vida dele, como ele não aproveitou a vida dele, por conta desse negócio, não posso demonstrar sentimento, porque por mais que o pai dele amasse muito a mãe dele, o pai dele nunca demonstrou. O pai dele sempre disse que ele tinha que amar, e para demonstrar esse amor, ele tinha que respeitar a mulher. Não precisava ficar agarrando, não precisava ficar beijando, não precisava ficar dizendo eu te amo. Né? Então, por isso, ele nunca fez isso com a Mia. E ela viu que eles poderiam realmente começar a ter um relacionamento verdadeiro dali pra frente. Porque tudo que ela falou que ela deixou de fazer por conta dele, ele disse que ele não ligaria, que ele adoraria ver ela fazer tudo aquilo que ela disse que não faria. Como ela também disse que adoraria ver esse novo lado dele. Porque uma coisa que ele nunca fez e que ele passou a fazer é falar palavrão, é falar coisas obscenas no momento do sexo, fazer no sexo coisa que ele nunca tinha feito assim, tão intensamente, e ela também pôde fazer algo que ela sempre desejou, mas nunca fez, porque essa parte eu tenho que contar pra vocês. Gente, ela nunca fez oral nele. Nunca. E por mais que ele tivesse desejo de sentir a boca dela, ele nunca deu a entender que queria, porque na visão dele aquilo era errado. Porque a partir do momento que ele sentisse a boca dela, ele sabia que ele ia se perder completamente e ia deixar as emoções dele falar mais alto, ia deixar as emoções dele florar, e isso não era permitido. Então, assim,
Foram 2 anos, gente, de um relacionamento cheio de desejos, cheio de vontades que foram bloqueadas por conta da falta de diálogo entre os dois, que foi isso que faltou. Porque se eles tivessem conversado, se eles tivessem se aberto um para o outro, eles não teriam passado esses 2 anos de um relacionamento tão morno. Porque agora tudo vai ser muito intenso. Então eu vou deixar vocês com a terceira história, que é do Maxwell, do Max e da Mia, que é uma história também que não vai ter tanto drama, poderia ter, mas não vai ter tanto drama, mas vai ter muitas coisas ali pra gente poder ponderar, principalmente a questão do diálogo na vida do casal, como isso é importante, como a falta dele pode fazer com que 2 pessoas que se amam tanto se percam no meio do caminho. Então eu agradeço muito pela sua companhia, fiquem com Deus e até a próxima.